Imagine um mundo onde a China não apenas fabrica produtos para grandes empresas ocidentais, mas lidera a criação das tecnologias mais avançadas do planeta. Inteligência artificial, redes 5G, supercomputadores, chips de última geração, e tudo isso sem depender dos Estados Unidos. Parece coisa de um futuro distante, então saiba que esse futuro já chegou. Pela primeira vez na história, a China ultrapassou os Estados Unidos em número de cientistas de elite e já domina 37 das 44 tecnologias emergentes que definirão o próximo século. Esse avanço acelerado fez os Estados Unidos reagirem com bloqueios, sanções e uma verdadeira guerra tecnológica contra gigantes chinesas como Huawei e TikTok. Mas será que esses embargos funcionam? Ou a China já passou de um ponto sem retorno e pode realmente se tornar a maior superpotência tecnológica do mundo? No vídeo de hoje, vamos explorar como a China saiu de um país conhecido por copiar tecnologia para se tornar a grande líder da inovação global e o que isso significa para o futuro da economia e da geopolítica mundial. Mas para entender essa revolução, precisamos voltar algumas décadas, quando a China ainda era vista como a fábrica barata do mundo. Há algumas décadas, se você comprasse um produto made in China, provavelmente estaria levando para casa uma imitação barata de algo criado no Ocidente ou no Japão. A China era vista como a fábrica do mundo, um país onde grandes empresas americanas e europeias produziam eletrônicos, roupas e bens de consumo a custos extremamente baixos. Mas havia um problema: o país não criava nada próprio. Ele dependia de tecnologia importada e vivia sob a sombra da inovação de outras nações. Por muito tempo, o governo chinês parecia confortável com esse papel. Afinal, a estratégia de fabricar barato e exportar para o mundo fez a economia chinesa crescer como um foguete. Mas esse modelo tinha um limite. A China não queria ser apenas a linha de produção do planeta. Ela queria ser a dona da tecnologia. No início dos anos 2000, o governo chinês percebeu que se quisesse competir com o Ocidente, precisaria parar de copiar e começar a inovar. O problema? Inovação exige tempo, dinheiro e especialistas altamente qualificados, e a China não tinha isso. Foi então que Pequim decidiu adotar uma estratégia radical, um plano nacional para transformar a China na maior potência tecnológica do mundo em poucas décadas. Mas como um país que sempre ficou para trás conseguiu dar esse salto gigantesco? O segredo está em investimentos bilionários e uma estratégia de Estado nunca vista antes. A transformação da China não aconteceu por acaso. Diferente de países ocidentais, onde a inovação vem principalmente de empresas privadas, na China, o governo tem um papel ativo e agressivo na criação e no financiamento da tecnologia. Desde os anos 2000, Pequim tem investido centenas de bilhões de dólares para transformar o país em uma potência tecnológica. Mas a virada de chave aconteceu em 2015, com um plano ambicioso chamado Made in China 2025. Esse projeto tinha um objetivo claro: tornar a China independente da tecnologia estrangeira e dominar setores estratégicos como inteligência artificial, biotecnologia, semicondutores e energia renováveis. Mas o governo chinês não apostou apenas em dinheiro. Ele criou políticas agressivas para incentivar a inovação, como subsídios massivos para startups e gigantes tecnológicas. Empresas como Huawei, Alibaba e Tencent cresceram rapidamente com o apoio do governo. Aquisição de empresas estrangeiras para absorver tecnologia avançada. Atração de cientistas e engenheiros estrangeiros, oferecendo salários altíssimos para trazer cérebros do mundo todo para a China. Criação de parques tecnológicos e cidades inteiras dedicadas à inovação. E os resultados foram impressionantes. Segundo um relatório recente do Instituto Australiano de Política Estratégica, a China já domina 37 das 44 tecnologias emergentes mais importantes do mundo, superando os Estados Unidos. Isso inclui áreas como inteligência artificial, redes 5G, energias renováveis, biotecnologia e medicina avançada. Além disso,
Pela primeira vez na história, a China superou os Estados Unidos no número de cientistas de elite, de acordo com um estudo da revista Nature. Isso significa que a China não apenas tem o dinheiro para investir, mas também as mentes mais brilhantes trabalhando no seu avanço. O plano de Pequim deu tão certo que os Estados Unidos perceberam que estavam ficando para trás e iniciaram uma verdadeira guerra tecnológica contra a China. Mas como essa guerra acontece na prática e quais as táticas que a China usou para crescer tão rápido? O crescimento tecnológico da China é inegável, mas ele veio acompanhado de muitas polêmicas. Afinal, um país que sai do atraso para dominar 37 das 44 tecnologias emergentes do mundo em tão pouco tempo, não poderia ter feito isso apenas com investimento e inovação própria. Essa é exatamente a acusação dos Estados Unidos e de várias potências ocidentais. A China não apenas desenvolveu sua tecnologia, mas também a pegou emprestada de outras nações de maneira nada convencionais. E é aqui que entram as polêmicas da espionagem industrial, dos hackers patrocinados pelo Estado e da engenharia reversa. A China tem sido acusada repetidamente de usar espionagem para obter informações estratégicas sobre tecnologia ocidental. Casos famosos incluem o roubo dos segredos da empresa americana TSMC, uma das maiores fabricantes de semicondutores do mundo, mas a China nega todas as acusações, alegando que seu crescimento se deve apenas ao investimento interno e à inovação genuína. Outra grande preocupação do Ocidente é o uso de hackers patrocinado pelo Estado para atacar empresas estrangeiras. De acordo com relatórios de segurança cibernéticas, grupos como a APT-41 e Rheinland estão ligados ao governo chinês e realizam ataques coordenados contra setores estratégicos como empresas de semicondutores, pesquisas sobre inteligência artificial, infraestruturas críticas como redes elétricas e sistemas financeiros. Mas o que é mais impressionante, mesmo com sanções, bloqueios e perseguições, a China continuou avançando. Em alguns setores já ultrapassou os Estados Unidos. Se no passado a China era conhecida por copiar produtos estrangeiros, hoje o jogo mudou. Pequim aprendeu a fazer engenharia reversa, ou seja, desmontar e estudar tecnologias de ponta para reconstruí-las com melhorias. Isso aconteceu com chips avançados. A China está desenvolvendo semicondutores de última geração sem depender dos Estados Unidos. Carros elétricos. Empresas como BYD estão desafiando a Tesla, criando modelos mais baratos e eficientes. Aeronaves. O jato comercial chinês C-919 foi desenvolvido para competir com a Boeing e o Airbus. A China pode ter começado copiando, mas hoje ela inova e cria sua própria tecnologia. E os resultados disso estão transformando o equilíbrio de poder global. Mas afinal, em quais setores a China já ultrapassou os Estados Unidos? E por que isso está preocupando o Ocidente? Você tem uma área onde a China não apenas alcançou os Estados Unidos, mas superou na inteligência artificial e nas telecomunicações 5G. E esses avanços não são apenas tecnológicos, eles estão mudando o equilíbrio de poder global. A corrida pela inteligência artificial, a China já está na frente. Os dados não mentem. Segundo um estudo recente, a China já publica mais pesquisas científicas sobre IA do que qualquer outro país e superou os Estados Unidos no número de cientistas de elite na área. Empresas como a Baidu, Alibaba e Tencent estão investindo bilhões em IA, criando sistemas que vão desde reconhecimento facial avançado até assistentes de voz e algoritmos capazes de substituir empregos humanos. Mas o que realmente coloca a China à frente dos Estados Unidos na inteligência artificial é algo que o Ocidente não pode copiar: dados em massa e controle estatal. Com mais de 1,4 bilhões de pessoas, a China tem acesso a uma quantidade de dados absurdamente maior do que qualquer outro país. O governo chinês não tem as mesmas restrições de privacidade que os países ocidentais, o que significa que consegue testar, coletar e processar informações em uma escala impossível para empresas americanas. O resultado? A China criou o sistema de vigilância mais avançado do mundo,
usando IA para monitorar cidadãos em tempo real, prever crimes e até mesmo restringir o acesso de pessoas a transportes e serviços públicos com seu polêmico sistema de crédito social. Isso significa que, enquanto os Estados Unidos discutem regulações e questões éticas, a China simplesmente avança sem barreiras. Se tem um nome que simboliza o avanço da China nas telecomunicações, esse nome é a Huawei. A empresa se tornou a maior fornecedora de infraestrutura 5G do mundo, deixando empresas americanas para trás. O 5G não é apenas um avanço de velocidade na internet, ele é a base para a revolução tecnológica do futuro, incluindo carros autônomos, cidades inteligentes, cirurgias remotas em tempo real. E adivinhe quem está liderando esse futuro? A China. Isso explica por que os Estados Unidos fizeram de tudo para impedir a expansão da Huawei, acusando a empresa de espionagem e bloqueando seu acesso a componentes essenciais. Mas apesar das sanções, a China não só resistiu, como continuou avançando, criando suas próprias fábricas de semicondutores e desenvolvendo uma cadeia de suprimentos independente. A verdade é que os Estados Unidos e seus aliados sabem que estão perdendo essa corrida. Segundo um relatório recente, a China já domina 37 das 44 tecnologias emergentes e a tendência é que essa liderança só aumente. A pergunta que fica é: se a China já está vencendo em tantas áreas, qual será o próximo passo? Será que o mundo terá que se curvar ao domínio tecnológico chinês? Se há uma coisa que a história nos ensina, é que a tecnologia define as grandes potências globais. No século XX, os Estados Unidos dominaram o mundo com o avanço da computação, da internet e da corrida espacial. Mas no século XXI, tudo indica que esse papel pode estar passando para a China. Afinal, a China já lidera em inteligência artificial, 5G, supercomputadores, carros elétricos e até em biotecnologia. Mas até onde isso pode chegar? O mundo será forçado a aceitar a China como a nova potência suprema da tecnologia? Diferente dos Estados Unidos, que sempre usaram a tecnologia para expandir a influência política e militar, a China parece estar adotando uma abordagem diferente: dominar a economia global primeiro, e o resto virá naturalmente. E é exatamente isso que está acontecendo. A China já ultrapassou os Estados Unidos no número de cientistas de elite, o que significa que a inovação chinesa pode crescer ainda mais rápido nos próximos anos. O governo chinês investe trilhões de dólares em tecnologia, enquanto os Estados Unidos e a Europa ainda brigam sobre regulamentações e burocracia. A China está se tornando autossuficiente em semicondutores, um setor que os Estados Unidos tentaram bloquear, mas sem sucesso total. Empresas chinesas estão expandindo para o Ocidente, como as gigantes como o TikTok e a Baidu, conquistando mercados antes dominados por americanos. Isso significa que a tecnologia ocidental pode se tornar dependente da China e não o contrário. Apesar do avanço chinês, os Estados Unidos têm algumas cartas na manga. O governo americano já está tomando medidas para restringir o crescimento da China, incluindo bloqueio de exportação de chips avançados para a China, tentando atrasar o avanço tecnológico do país. Pressão para que aliados como Japão e Europa evitem parceria com empresas chinesas. Investimentos bilionários em novas fábricas de semicondutores em solo americano, tentando recuperar o tempo perdido. Mas será que essas medidas serão suficientes ou será tarde demais? O domínio tecnológico da China não afeta apenas os Estados Unidos e Europa. Ele muda o equilíbrio do poder global. Países da África, América Latina e Sudeste Asiático já estão cada vez mais dependentes da tecnologia chinesa, seja em infraestrutura 5G, inteligência artificial ou eletrônicos de ponta. Se essa tendência continuar, podemos estar caminhando para um mundo onde a tecnologia chinesa será a base da economia global. Empresas americanas perderão espaço e influência. Governos terão que escolher entre se alinhar aos Estados Unidos ou aceitar a influência da China. A grande questão é: será que a China manterá esse ritmo de crescimento e inovação? Ou os Estados Unidos e seus aliados conseguirão frear essa ascensão? O que parece certo é que estamos vivendo uma nova Guerra Fria tecnológica, e o vencedor pode definir o futuro do mundo.
O que antes parecia impossível, agora se tornou realidade. A China não apenas alcançou o Ocidente, mas em alguns setores já ultrapassou. Enquanto os Estados Unidos tentam barrar esse crescimento, a China continua investindo, inovando e expandindo sua influência tecnológica para todos os cantos do planeta. A pergunta que fica é: estamos preparados para viver em um mundo onde a China dita as regras da tecnologia ou os Estados Unidos ainda conseguirão virar o jogo? Comenta aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, deixe aquele like. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dinâmico em que vivemos.